Processo TC 53003, pensado o processo TC 03230, TCE 46847, TC 14485, denúncia e representação. Trata-se do processo, como já foi aqui dito, da Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio, exercício financeiro 2012. O gestor apresentou no que concerne ao plano governamental e a execução orçamentária, todos os balancetes, balanço, LOA, LDO em dia. Índices constitucionais, despesa com ensino 34%, saúde 22%, pessoal do Poder Executivo 51%, despesa de profissional do magistério 58%. Contas de governo, síntese da irregularidade. Irregularidade pertinente a gasto com profissional do magistério, tendo em vista que o gestor aplicou 58,5%, abaixo, portanto, do índice exigido, que é de 60%. Irregularidade pertinente ao balanço patrimonial, as variações patrimoniais, irregularidade pertinente ao balanço orçamentário, pois se verificou que a receita orçamentária arrecadada foi menor que a orçada. Contas de gestão do município. Irregularidade relativa no envio de peças componente de prestação de contas, irregularidade relativa à devolução 4 cheques sem a devida provisão de fundos, irregularidade pertinente a dispêndio consumado sem que tenha havido respectivos procedimentos licitatórios. Irregularidade relativa à aquisição de terreno para a construção de estádio, ou não foi enviado a esta Corte de Conta o processo administrativo, contendo a motivação legal e as condições em que se encontra o imóvel, o registro e a avaliação desse terreno, com respectivo cálculos e itens que o compõem. Irregularidade pertinente à contratação de show no valor de 179 mil, sem a formalização de processo justificativo de preço. Irregularidade pertinente à ineficiência do controle interno e o elevado índice de contratação de serviço por tempo determinado sem atendimento à legislação. Fundeb. Gestor Raimundo Nonato Cirino. Irregularidade pertinentes a processos licitatórios irregulares. Irregularidade relativa à despesa relacionada ao mesmo objeto, continuamente e de forma fragmentada, cujo somatório ultrapassou o limite fixado para dispensa devido processo legal relativo a peças para veículos, frete de transporte. Fundeb, gestor Francisco de Assis Souza. Não há irregularidades identificadas pela DEFAM. Fundeb, gestão Antônio Francisco de Souza. Irregularidade pertinente ao gasto profissional do magistério, acima de 58%. Irregularidade relativa ao dispêndio consumado sem que tenha havido respectivo procedimento licitatório relativo a material permanente, combustível, transporte diverso, transporte de alunos. Irregularidade relativa ao atraso do INSS, o recurso do Fundeb. FMS. Irregularidade pertinente a dispêndios consumados sem que tenha havido respectivo procedimento licitatório. Medicamento e material hospitalar, consultas e exame, peça e acessório, transportes e fretes. Irregularidade pertinente elevado índice de contratação de serviço por tempo determinado. Aqui foi na gestão de Maria Tânia. Já na gestão de Elizabeth Lima Melo, irregularidade pertinente a despesa relacionada ao mesmo objeto, continuamente, etc.
irregularidade pertinente a elevado índice de contratações. FMAS, irregularidade pertinente à ausência de recolhimento de contribuição previdenciária. FMAS, na gestão de Raimundo Nascimento Souza, anterior foi de Francisco Wilson. Irregularidade pertinente à ausência de recolhimento de contribuição previdenciária. Câmara Municipal, o gestor cumpriu todos os índices condicionais. Irregularidade pertinente ao nenhum envio de peças, componente de prestação de contas e dispêndio consumado sem que tenha havido os respectivos procedimentos licitatórios relativos ao material permanente. Irregularidade pertinente à ausência de recolhimento de contribuição previdenciária. E também relativo à contratação de contador e assessoria administrativa. O Ministério Público se manifestou da seguinte maneira: parecer prévio de reprovação às contas do gestor, irregularidade às contas, a reprovação das contas de governo, irregularidade às contas de gestão, com multa, procedência da denúncia e improcedência da representação. Irregularidade às contas do Fundeb, com multa, regularidade às contas do Fundeb de Francisco de Assis Souza, no caso anterior foi Raimundo Nonato Cirino, e a terceiro gestor do Fundeb, irregularidade com multa. Irregularidade às contas do FMS de Tânia Maria, regularidade com ressalva FMS Elizabeth Lima Melo. Regularidade com ressalva FMAS e Câmara Municipal, comunicada à Procuradoria-Geral da Justiça, promotor da Justiça na comarca. É o relatório, senhor presidente. Está em discussão o relatório. Doutor Anderson, com a palavra. Senhor presidente, renovo os cumprimentos desta colenda da Corte de Contas. Faço a defesa dos gestores dos fundos municipais, todos eles. Excelências, e aqui, para não tomar mais tempo da Corte, o Ministério Público opina pelo julgamento de irregularidade com ressalvas do segundo gestor do FMS e dos dois gestores do FMAS. Me filio e repiso os argumentos já trazidos que foram acatados pelo Ministério Público e peço a Vossas Excelências que acompanhem esta opinião. Peço venha para discordar no que diz respeito ao Fundeb e FMS, a primeira gestora, Excelências. Bem, em relação ao Fundeb, o primeiro gestor, ele foi gestor 3 meses e se afastou para candidatar-se a um cargo eletivo no ano de 2012. A única falha existente, Excelências, trata-se de processos licitatórios, conselheiro Olavo. E quero destacar que as licitações... Qual é o fundo aí? Fundeb, primeiro gestor. Só tem uma falha: a ausência de licitação obrigatória, que, apresentada a defesa, a DEFAM acatou parcialmente no sentido de que houve as licitações, no entanto, foram 5 licitações. A primeira, aquisição de material de construção, em razão do pregão número 07/2011 ter sido deserto, foram realizadas compras no início do exercício letivo para fazer pequenas reformas nas escolas no valor de R$ 24.544, em razão da deserção do processo, procedimento adequado. O problema é que a DEFAM entende que falhas formais ocorreram no que diz respeito aos requisitos previstos no artigo 24. Aquisição de livros didáticos. A única falha, foi feita a licitação, no entanto, foi registrado no sistema Licitações Web um tempo depois da despesa, ou seja, falha formal no que diz respeito ao registro no Licita Web. Licitação devidamente publicada no Diário dos Municípios. Portanto, o princípio da transparência foi atendido. Material de expediente. Foi realizada a adesão ao registro de preço no pregão presencial número 002/2011, de regeneração. No entanto, houve uma falha no prazo para registro do pregão no sistema Licita Web. Também mais uma falha formal. Fragmentação do objeto de despesa apurada no período referente a peças para veículos, R$ 21.000 e R$ 53.000 para frete de veículos. No que diz respeito a frete de veículos, pregão 08/11, deserto. Não houve interessados, foram contratados os prestadores disponíveis.
a falha foi apenas formal no que diz respeito ao cumprimento do artigo 24, inciso 5º da Lei 8666, mas o processo licitatório foi realizado. E no que diz respeito às peças de veículos, há uma dificuldade muito grande de se realizar essas licitações pela pluralidade de veículos existentes naquele município, mas o valor muito pequeno, apenas R$ 21.000. E quero dizer mais ainda, conselheiro relator, senhores conselheiros, que estas falhas que foram aqui cometidas não podem ser atribuídas ao secretário de Educação, porque toda a licitação, conselheiro Kennedy, ela é feita no âmbito da Secretaria de Administração. A Secretaria de Educação, de Saúde e Assistência Social, eles não têm uma CPL própria. Quem faz a licitação é a CPL única do município. Ora, excelências, rogo aqui pela jurisprudência dessa corte. E vou além, eu nunca vi um processo que tem essas falhas ter um julgamento de irregularidade. As licitações foram realizadas, existentes somente falhas de natureza formal. No que diz respeito ao segundo gestor do Fundeb, esta falha aqui me sinto muito à vontade em justificar, porque já foi objeto de vasta discussão nesta corte, a questão da aplicação da súmula dos 60% dos gastos com magistério. Excelência, foi feito teste seletivo, tanto na educação quanto na saúde, e bem aqui frisa o Ministério Público. No entanto, o Poder Judiciário, por uma ação movida pelo promotor da comarca, suspendeu o teste seletivo. O gestor não teve outra alternativa. O quadro de profissionais efetivos é insuficiente para atender a demanda. Ele atingiu, com efetivos, 58. É o gestor Francisco de Assis Souza? Não, esse gestor aqui é Antônio Francisco de Souza Leite, gestor do Fundeb. O segundo gestor do Fundeb. Aqui é o terceiro, Antônio Francisco de Souza Leite. Perdão, excelência, é o terceiro gestor. É porque eu só queria esclarecer aqui, porque no anterior, Vossa Excelência já justificou aqui, era o de Raimundo Nonato Cirino, né? Isso. Do Francisco de Assis Souza é o colega advogado que vai fazer, não sou eu. É um mês no Fundeb e a Prefeitura. Tá bom. Então aqui eu estou fazendo a defesa do Antônio Francisco de Souza Leite. Esse outro aqui é regularidade, não é nem regularidade. É regularidade sem ressalva, só um mês. Em relação ao descumprimento do percentual, conselheiro Olavo, esta corte já afirmou o posicionamento de que até 2012, realizado o teste seletivo, os profissionais contratados por tempo determinado deveriam compor o percentual dos 60%. Não há que se aplicar a súmula, conselheiro. Ela é de outubro de 2012, não tem como se voltar no passado, e sabiamente a Corte decidiu, acredito se seja da lembrança de Vossa Excelência, e tenho aqui, o colega está até com a decisão. Sessão plenária do dia número 15, do dia 2 de maio de 2013, que entendeu pela não aplicação para os exercícios anteriores da súmula TCE número 09/2013. O que é bem óbvio, né? Uma súmula, a lei não poderia retroagir para que o gestor mudasse os seus atos de gestão, que não havia mais tempo. Então, não há que se falar em descumprimento do percentual dos gastos com profissionais de magistério. Efetivamente, o gasto foi de 64%, considerando os profissionais contratados por tempo determinado, assim era a prática do período. Portanto, excelências, não há que se haver a reprovação das contas do Fundeb. A falha, na verdade, são essas duas que ensejariam a reprovação deste período. Seria a contratação indevida, na verdade não foi indevida, e o descumprimento do percentual. Desta forma, se requer seja acolhida a tese de defesa ora apresentada, no que se seja afastada a falha de descumprimento do percentual dos gastos com profissionais de magistério, considerando a não aplicação da súmula para o exercício de 2012. É o que se requer, excelência. Vossa Excelência vai falar representando quem? É o gestor. Governo e gestão. Bom dia, senhor presidente, senhor conselheiro relator, senhora secretária, demais conselheiros e demais presentes. Irei fazer a defesa do senhor Francisco de Assis Souza, contas de governo e contas de gestão. Analisando-se as contas de governo,
foi apontada algumas falhas de naturezas contábeis, né? Bem como a DEFAN apontou a questão do descumprimento do índice com gasto funcionário do magistério. Analisando o relatório após o contraditório e o parecer do Ministério Público, se verifica que algumas falhas de natureza contábeis foram sanadas. A exemplo, a questão da abertura de créditos adicionais e de inconsistência na demonstração de variações patrimoniais. No que diz respeito à consideração patrimonial, a DEFAN entendeu que não foi sanada a falha em decorrência da contabilidade ter enviado o documento posterior ao período de correção dessa peça contábil. Mas os documentos contábeis foram enviados, corrigindo essa falha apontada pela DEFAN. No que diz respeito à questão do cumprimento do índice, conselheiro relator Olavo, em relação ao gasto do magistério, aplicando-se o entendimento até a edição dessa súmula, o gasto com profissionais do magistério contratados, professores contratados, era incluído no índice, né? Incluindo esse percentual, o índice vai para 64,94%, né? O que demonstra que o gestor cumpriu o índice, né? E a própria decisão administrativa, a 465/13, entende que só se enseja a reprovação das contas de governo em decorrência do descumprimento do índice a partir do exercício 2013. Né? A despesa de limite prudencial ficou dentro do patamar, não houve descumprimento desse índice. No que diz respeito à questão das contas de governo, conselheiro relator, a questão das peças contábeis, né? Em relação à questão do cheque devolvido, o gestor foi apenas 4 cheques devolvidos e ele comprovou a devolução das tarifas, como se verifica nos autos. Em relação à questão das licitações, ele enviou as licitações, entretanto a DEFAN entendeu que, como existiam algumas falhas na composição desses processos, entendeu que esses procedimentos não eram capazes de sanar essa falha. Entretanto, Vossa Excelência, juntamente com o conselheiro Kennedy, possuem a jurisprudência de que essas falhas formais em processos licitatórios não ensejam o julgamento de irregularidade das contas de gestão, bem como a reprovação das contas de governo. No que diz a questão da denúncia, o próprio Ministério Público pede pela improcedência da denúncia, né? E a DEFAN entendeu como sanada. Em relação à denúncia da questão da comissão de transição, a DEFAN também entendeu que os 3 tópicos da denúncia foram improcedentes. Dessa forma, conselheiro, foram 3 tópicos. Ela entendeu que 2 foram improcedentes e apenas 1 foi procedente. Assim, Excelência, o que se pugna o não acatamento do parecer do Ministério Público, pugnando-se pela aprovação das contas de governo, o julgamento de regularidade das contas de gestão e a regularidade das contas do Fundeb do senhor Francisco de Assis Souza. Continue discussão o processo. Em votação. Conselheiro relator para proferir o voto. Parecer pela aprovação das contas de governo, pela reprovação às contas, pela irregularidade nas contas de gestão, procedência da denúncia 46.847/2012, improcedência da representação, regularidade com ressalvas às contas do Fundeb, FMS, e Câmara Municipal, com multa de 300 unidades para cada um dos gestores. É o voto. Conselheiro Jailson Campelo. Eu voto com o relator. Também voto com o relator, aprovado por unanimidade.